Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dando continuidade às nossas aulas, hoje, inshallah, vamos iniciar um novo capítulo que fala do talaq. Talaq significa divórcio. Infelizmente é um capítulo que, na sua maior parte das vezes, levanta muitas questões em relação a outros capítulos da jurisprudência. Não sei porque é que as pessoas querem se inteirar mais nisto. Não sei qual é o problema que leva a querer se inteirar mais no divórcio do que o próprio casamento. Então, talaq significa divórcio. E qual é a posição do Sharia com relação ao divórcio? É exatamente isso que vamos tentar resumir, tanto em pouco tempo que estaremos aqui a interagir. Em primeiro lugar, nós tivemos a oportunidade de falar do nikah, os seus pilares e todas as regras relacionadas com o casamento, com o nikah. E dentro deste casamento, deste acordo matrimonial, porque qual é o propósito, portanto, da instituição do talaq, do divórcio? Nós tivemos a oportunidade de falar que o casamento, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu com o propósito, portanto, de haver uma boa harmonia ou a partilha deste amor entre os cônjuges, compaixão e misericórdia, também com uma forma de observar a castidade nos dois lados e também como uma forma legal de, portanto, criar família, gerar filhos. E esta harmonia, este convívio matrimonial, com os propósitos que nós já tivemos a oportunidade de mencionar e as suas vantagens, quando falamos das vantagens e os benefícios e o propósito através do qual fez com que estes dois homens, portanto, se unissem através deste acordo matrimonial, já enfrenta vários desafios, várias dificuldades e vários problemas. Problemas estes que, de certa forma, minam a continuidade deste acordo matrimonial. E existem diferenças que levam a um extremo de pancadarias, de modo a não haver respeito, a não haver entendimento e não haver uma boa harmonia entre este mesmo casal. Daí a razão da instituição deste divórcio. Mas com isto não significa que Sharia incentiva o divórcio. É detestável. O profeta sallallahu diz: "Abghadul halal 'inda Allah at-talaq". A coisa que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, não gosta, mas que seja lícita, é o divórcio. Com isto, só pode se consumar depois de se esgotarem todos os meios de reconciliação. Depois de esgotarem todos os meios de reconciliação possíveis, olhando à luz do Sharia, aquilo que é possível ultrapassar. Caso
não haja consenso ou os meios procurados através dos familiares, assim mesmo dos casais, não tiver solução, daí se opta por talaq. Portanto, é um último recurso quando já não está a dar. E aliás, antes de ir à frente, esta é uma recomendação plasmada no Coran Al-Karim. Este meio de recurso nós não optamos por nossa livre e espontânea vontade, faz parte do Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah de Talaq: Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsinu idda. Então, esta é uma, portanto, recomendação que nós encontramos no Coran, é um ensinamento do Coran. Ya ayyuhan nabiyyu, ó Nabi, idha talaqtum nisaa, quando pretenderem dar divórcio, tanto as mulheres, fatalliquhunna li'iddatihinna. Então, neste processo de divórcio é preciso que seja observado o quê? Idda, um período determinado para se consumar, portanto, este mesmo divórcio, este mesmo talaq. Então, neste versículo, a partir do momento em que os meios e as formas e as maneiras de mediação esgotarem-se, nós temos que recorrer a esta solução que o Coran, portanto, traz para nós. Portanto, o talaq é recomendável e é permitido no Sharia quando existir a necessidade para tal. E as necessidades variam de casal para casal. Pode-se notar mau caráter num dos lados, seja ao lado do homem ou ao lado da mulher, ou pode haver problemas no momento, portanto, em que cada um precisa o seu parceiro nas necessidades biológicas e não haver sucesso de várias formas, ou um dos lados não concorda ou alguma coisa existe. Este é um dos motivos que pode levar ao divórcio. Portanto, este talaq é preciso que a gente, portanto, faça a sua consumação quando existiram motivos para tal. Não de forma de brincadeira, alguém julgar que, pronto, já que existe esta permissão no Sharia, posso casar hoje, depois de um tempo, dou divórcio, caso com outra, assim, portanto, estaria a brincar com aquilo que é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem se comporta desta forma, portanto, vem ilustrar a sua fraqueza em termos de crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este é que é o capítulo que nós vamos mencionar e as suas normas hoje, e as suas regras. Portanto, dizer que o talaq é algo que foi instituído pelo Sharia em caso de extrema necessidade. Primeiro, vamos iniciar في معرفة الطلاق البائن والرجعي. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. O talaq, portanto, é feito ou é dado duas vezes. O talaq válido para que você retorne à sua esposa é duas vezes. Com isso, é isso exatamente que queremos pretender ou pretendemos esclarecer aqui os tipos de talaq: talaq ba'in e talaq raj'i. Talaq ba'in e as suas condições, e talaq raj'i, suas condições. O talaq raj'i é aquele
que, portanto, o homem ainda tem a possibilidade de voltar para sua esposa, por mais que não seja a iniciativa dela, não precisa ser a iniciativa dela, porque quem dá ou quem tem o direito de dar o talaq é o homem. Esta é uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala viu para dar regra ou não, para, portanto, colocar regras e regulamento no próprio divórcio. Quem tem ou quem dá o talaq é o homem. Neste caso, neste período em que um homem, depois de se esgotarem portanto, as metodologias de mediação do conflito que existe entre os cônjuges e ele achar que a solução é divórcio, ele dá talaq primeira vez. Ele dá talaq, dá o divórcio, e depois de dar o divórcio tem um período que se chama idda, que nós já vamos explorar mais em frente, que é este período onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. Portanto, aquelas pessoas que dão o divórcio às suas esposas, portanto, é preciso observar 3 quru. Aqui há divergência no seio dos juristas, nós teremos a oportunidade de mencionar. Alguns interpretam quru como o período em que ela encontra-se pura, encontra-se pura, e outros interpretam quru o período em que ela está, aliás, naquele momento em que ela observa os seus períodos menstruais. Então, alguns olham que vamos contar nos períodos menstruais, outros não, aquele momento em que ela está pura e pode, portanto, manter o contacto com o seu esposo. Mas em todo caso, isto, resumidamente, seja contando o tempo em que ela encontra-se pura ou o momento que nós estamos a contar o período que ela está a observar, sempre reflete 3 meses. Reflete quanto tempo? 3 meses. Então, nisto, alguns dizem que 3 meses. Estão a tentar sair da divergência, dizer que não, contamos o período menstrual ou contamos o momento em que ela está pura antes, portanto, de ela ver o seu período. Então, neste momento em que alguém dá talaq ou dá divórcio à sua esposa, obrigatoriamente deve observar este período. Se terminar estes 3 períodos ou estes 3 meses, o que é que tem que fazer? Aí já ele tem a possibilidade ou tem a prerrogativa de voltar para ela ou não. Por essa razão, o idda, ela cumpre dentro de sua casa, onde ela mora, portanto, com o seu esposo. Os ulamás dizem que só em casos de extrema necessidade, em extrema necessidade fala-se daquele momento em que é difícil ou não é possível ela permanecer dentro do mesmo teto com o homem, porque teme-se que o pior venha a acontecer. Pode ser que o conflito está no extremo em que eles juntos não é possível estarem. Não é possível estarem no mesmo teto, por mais que estejam separados, não é possível. Aí já, alguns desculpa, nesta situação, para evitar o pior, ela pode se afastar daquela casa. Mas geralmente, segundo o Sunnah, ela cumpre um idda aonde? Dentro daquela casa. E o homem tem por obrigação de dar a continuidade, custeando aquilo que é, portanto, seu dever. Então, quando termina aquele período, aí já é que ele decide ou define se está determinado em dar a continuidade com o divórcio ou não. Naquele momento, antes de terminar, dizia, por exemplo, quando termina o período, logo já se sabe que o talaq já foi consumado. Naqueles períodos do quru, se ele deixar de terminar, então o talaq já foi consumado. Mas naquele momento em que ele está convivendo, ela observando o idda, ele
tem a prerrogativa de voltar para ela ou não. Estamos a falar antes do término do tempo. Antes do término do tempo. Se ele dá, portanto, o talaq e chega o limite, isto é, termina o tempo do idda, logo o talaq já foi consumado. O talaq já foi consumado. Não. E o raj'i, neste caso, ele, naquele momento em que ele está com ela, pode, portanto, voltar para ela antes de terminar o talaq. Aí não precisa se fazer de novo o nikah. Porque ele voltou ainda em processo do idda. Ele voltou ainda em processo do idda. Diferentemente, se isto for consumado, terminar o período do idda. Aí já, se ele quer voltar para ela, é preciso um novo acordo matrimonial. Então, se ele voltar para ela neste novo acordo matrimonial, é preciso que ele tenha consciência que já havia se divorciado dela. Já havia se divorciado dela. E goza a prerrogativa de dar mais talaq. Não de propósito, ou não como uma forma de brincadeira. Mas, se ocorrer também uma necessidade, então, se completar esta segunda vez, voltar para ela, saiba que ele já está no limite. Se der o terceiro talaq, este aqui é o ba'in, que nós vamos mencionar depois deste. واتفقوا على أن الطلاق نوعان بائن ورجعي وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسنوا العدة إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا. Portanto, este que nós estávamos a tentar aqui a explicar é exatamente que o muallif tentou esclarecer que este talaq raj'i, em que o homem, portanto, goza a prerrogativa de voltar para sua esposa, isto ocorre se ele, portanto, dar duas vezes o talaq. Então, duas vezes ele volta para ela. Então, quando este homem dar a terceira vez, já o talaq sai do raj'i para o ba'in. O ba'in é exatamente aquele talaq em que o homem já, depois de dar a ela, não goza a mesma prerrogativa que tinha naquelas duas vezes. Significa, não tem a mesma, tanto direito, não goza do mesmo direito segundo o Sharia que ele gozava naqueles dois talaqs, que ele voltava e, portanto, e continuava a celebrar o acordo matrimonial sem dificuldade nenhuma. Agora, este ba'in é exatamente depois de ele dar 3 vezes, o terceiro talaq dizia, aí já ele não tem o direito de voltar para ela até que ela, portanto, se case com um outro homem. E este homem não tem pressão nenhuma em termos de ele divorciar a ela ou não. Isso já depende daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala for decidir no decorrer deste talaq. الحد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر والعبد واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر 3 تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى الطلاق مرتان. Aqui já o autor está a trazer o limite que obriga, portanto,
com que o talaq seja de uma pessoa livre ou um escravo, atinja, portanto, a este extremo de al-baynuna. Estamos a falar daquele talaq em que ele não pode voltar para ela até que ela se casa com outro homem. E aqui واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة من طلاق الحر 3 تطليقات. Os juristas estão unânimes que, portanto, às vezes os números de divórcio que, portanto, fazem com que o talaq seja consumado, estamos a referir do talaq a bainuna, para um homem livre, são 3 talaqs. إذا وقعت متفرقات, quando eles forem de formas separadas, isto é, deu o divórcio, depois de dar o divórcio, portanto, voltou para ela ou terminou o período. É preciso ficar atento que você dando o divórcio a ela, por mais que tu voltes antes do término do período de idda, o talaq já foi consumado. E contabiliza-se que é primeiro talaq que você já deu. Então não pode pensar que pronto, dei talaq, mas voltei ainda naquele período de idda e vou ficar a pensar que não. Isto não se conta como o primeiro, porque não fui até no fim do idda. Não. Deu talaq e todo mundo tomou conhecimento, dos familiares, e ela também própria tomou conhecimento. Por mais que volte antes de terminar o período do idda, tu estás a gozar aquela prerrogativa que o Sharia lhe oferece, que tu podes voltar para ela, mas saiba que o primeiro talaq já foi consumado. Quando terminar o período, aí já é uma separação. Consoma-se da forma mais completa. Quando quiser voltar para ela, já tem que celebrar o quê? O acordo matrimonial. Não sei se está claro deste ponto. Este é o primeiro talaq. Então, quando voltar para ela, dar a segunda vez, então, já são 2 vezes o talaq. Também goza já a mesma prerrogativa que fez conforme aconteceu. Agora, se der a terceira vez, aí já não. É exatamente isto que estamos a tentar explicar. Então, diz que o bainuna, o tempo do talaq ba'in, os juristas que estão unânimes, é aquele que dão, portanto, 3 vezes muftariqat, separada. Deu a primeira vez, deu a segunda, deu a terceira. Porque estamos a falar que eles estão de acordo que este é talaq ba'in. Mas já há divergência naquele que for a dar o talaq numa única sentada 3 vezes. Aí é onde surge a divergência no seio dos juristas. Mas dar o talaq separadamente 3 vezes, eles estão todos unânimes e chama-se talaq ba'in. Este é o talaq ba'in. Agora, este numa única sentada 3 vezes, não estamos a dizer que não é considerado. Estamos a tentar explicar aqui a unanimidade que ocorre no seio dos juristas, onde não há divergência nenhuma. Se você dá talaq 3 vezes separadas, já se sabe que este é o talaq ba'in. Então, numa sentada 3 vezes, há diversificação, portanto, de opinião no seio dos juristas, que nós vamos ter a oportunidade de ouvir. متى يكون الطلاق بائنا؟ وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة aqui já vimos واختلفوا إذا وقعت 3 في اللفظ دون الفعل في اللفظ دون الفعل وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط عادات الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق 2 واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما ففي هذا الباب إذن 3 مسائل.
Dizia, neste, o limite, estão todos de acordo que são 3 vezes de uma forma separada. E houve divergência, portanto, entre os juristas, se este talaq إذا وقع ثلاثا في اللفظ دون الفعل. وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط عادات الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان. Eles, portanto, se este talaq ocorrer 3 vezes só na palavra, quer dizer, não executar o talaq, mas pronunciar 3 vezes que estou a dar talaq. Aqui houve divergência. Da mesma forma que também o Jumhur estão unânimes que, portanto, quando se trata de uma pessoa que não é livre, um escravo, há algum, quer dizer, afeta-lhe, portanto, neste bainuna, o que significa, sabemos que uma pessoa livre, o seu bainuna é dar 3 vezes o talaq de uma forma separada, mas contrariamente ao escravo. O escravo, portanto, são 2 vezes. O escravo são 2 vezes, isto é, o número do talaq ba'in para um que não é livre, um escravo, portanto, são 2 vezes. Quer dizer, este por causa do estado dele, portanto, afasta o terceiro. Então, neste mas'ala, também eles divergiram-se. Será que este riq considera-se quando ocorrer do lado do homem ou do lado da mulher? Isto é, quando o homem for escravo ou a mulher ser escrava. Qual dos lados deve-se tomar a consideração? Ou bastar ser escravo, independente de ser homem ou mulher? Então, neste capítulo aqui, tem 3 questões. Neste capítulo que eles divergiram a respeito do escravo, tem 3 questões. Primeiro, المسألة هو جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة. Jumhur estão de opinião que se o talaq dado numa única sentada, mas dar 3 vezes, talaqtuki, 3 vezes, quer dizer, eu te dou divórcio, quer dizer, fala 3 vezes esta palavra, dar divórcio numa única sentada 3 vezes. Jumhur está de opinião que este talaq considera-se que são quantas? São 3 talaq. Então, logo é ba'in. É o talaq ba'in segundo a opinião de Jumhur. O que significa estar nesta sentada, você dar 3 vezes, falar 3 vezes para a sua esposa, não importa se é a primeira vez ou a segunda, o talaq aqui, segundo a opinião deles, é o que? É ba'in. Ba'in é aquele que dissemos, para voltar para ela, é preciso que ela se case com quem? Com outro homem. Depois já vamos falar aquela artimanha que tem ocorrido, né? Quando é isto, paga alguém e depois junta-se com ela, que é para tornar ela halal. Teremos a oportunidade de ver qual é a visão que tanto Sharia com relação a isso. E eles têm uma prova que apresentam nesta opinião deles, para sustentar a opinião deles, quando eles dizem que se você está numa sentada, dá 3 vezes o talaq, saiba que equivale a 3 talaqs. Equivale a 3 talaqs. وقال أهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة. Zahiriya e outro grupo de álimos, eles dizem que se você dá o talaq numa única sentada 3 vezes, então o hukm é de um talaq. Este já tem uma opinião diferente do Jumhur. Se estás aqui, deixe 3 vezes o talaq numa única sentada, para Ahlul Zahir e outro Jama'ah
de juristas, eles dizem que não, aqui o talaq continua sendo um. Apesar de teres falado 3 vezes, mas numa única, no mesmo majlis, na mesma sentada, então equivale a um. Esta é a opinião de Zahiriya. ولا تأثير لللفظ في ذلك. Então, quer dizer, estas palavras, as palavras que você pronunciou 3 vezes a dar o talaq, não dão nenhum efeito com relação, portanto, considerar 3 ou não. Então, considera-se numa sentada e aquilo que for já falar, considera-se um único talaq. Então, isto não afeta, portanto, por teres falado 3, ter que se considerar 3 talaqs, segundo a opinião do Zahiriya. وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان. Então eles baseiam-se neste versículo de Surat al-Talaq, onde Allah diz que o talaq válido é dado por 2 vezes. إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Então, baseando neste versículo também do Surat al-Baqarah, número 23, فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. E eles argumentam dizendo والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثالثة. Então diz, esta pessoa que está a dar, já que o versículo do Surat al-Talaq diz o talaq estamos a falar do raj'i, é dado por 2 vezes, e nesta mesma sentada, este que deu ou que falou 3 vezes, preferiu 3 vezes o talaq a dar a esta mesma sua esposa, é a única pessoa, é a mesma pessoa, portanto, o fato dele ter falado 3 vezes, ele é a mesma pessoa, portanto, não há necessidade de considerar que equivale a talaq ba'in, é considerado 3 vezes. واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر. Então, eles também trazem um hadith narrado por Bukhari e Muslim através de Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele, diz كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر. Diz que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo no tempo de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, e 2 anos do califato de Umar ibn Khattab, o talaq, portanto, 3 vezes de uma única sentada, considerava-se um único talaq. E Umar, portanto, considerava isto. Portanto, não vejo a razão de vocês de Jumhur considerarem num único majlis, uma única sentada, o homem falar 3 vezes, considerarem que são 3 vezes o talaq, são 3 talaq. Esta é a opinião de Ahlul Zahir e outro grupo de juristas. E trouxeram também outro suporte, uma outra base, uma outra prova para sustentar a opinião deles de que o talaq que se dá, portanto, numa única sentada, por mais sejam 3 vezes, é válido apenas um talaq. واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة بن عباس قال طلق ركانة زوجه 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها 3 في مجلس واحد قال إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها. Então, neste hadith narrado através de Ibn Abbas, eles também usam como a base da sua opinião, dizendo طلق ركانة زوجه 3 في مجلس واحد. Este sahabi, portanto, deu ou falou 3 vezes, deu talaq 3 vezes numa única sentada à sua esposa. فحزن عليها حزنا شديدا. Mais tarde ele ficou totalmente arrependeu-se, ficou muito triste por ter dado 3 vezes numa única sentada. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم, e ele saiu, foi questionar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
já que ele estava muito triste, arrependido, é quando ele foi questionar o profeta Muhammad sallallahu e o profeta, por sua vez, perguntou como é que ele deu o talaq à sua esposa. E ele diz que dei 3 talaqs, 3 vezes na mesma sentada. Deu 3 vezes na mesma sentada. E o profeta Muhammad sallallahu disse: "Innama tilka talqatun wahida." Isto equivale a um divórcio, a um talaq. Fartaji'ha, portanto, volte para ela, porque o talaq que deste equivale a um e ainda gozas a prerrogativa de voltares para ela. Portanto, este é também uma das bases, uma das provas que eles usam, e este hadith foi narrado através de Imam Ahmad e Abu Ya'la, Imam Bayhaqi, no seu livro Kitab, aliás, no Bab, Kitab al-Khulu wa-Talaq. Estas que apresentamos são as bases para sustentar a opinião do Ahlul Zahir e um grupo de juristas que estão de opinião numa sentada der 3 talaqs equivale a um talaq. E agora vamos ver quais são as bases daqueles que são os jumhur, a maior parte dos alimos, que estão de opinião numa sentada, se falar 3 vezes, se der talaq 3 vezes, equivale a 3 talaqs, logo é talaq ba'in. E eles também têm bases naquilo que estão, portanto, a dar como sua visão com relação a este capítulo. وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاووس، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث، منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة وغيرهم، وأن حديث ابن إسحاق وهم، وإنما روى الثقات أنه طلق الركانة زوجه البتة لا 3. Portanto, Jumhur argumenta, ou para aqueles que estão a seguir a opinião de Jumhur, بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحاب طاووس، وأيضا قالوا وأن حديث ابن إسحاق وهم. Portanto, no hadith Ibn Ishaq, que Ahlul Zahir e Jama'a trouxeram como base de suporte ou como uma prova de que o talaq dado numa única sentada equivale a um, primeiro dizer que neste hadith de Ishaq, aqui na sua cadeia de narração existe waham. Waham refere-se que algo em termos de autenticidade na cadeia de narração. Existe algo que não está bom ao ponto de nós, portanto, tomarmos este hadith como super autêntico. E waham, o ulama o hadith, no momento em que eles tentam esclarecer, significa que há algo que não está bom lá, o que significa a probabilidade de existência de um dos narradores deste hadith que não é fiqh, não é confiado, não merece confiança e não é hábil. É possível que exista nesta cadeia um narrador fraco, logo não é um hadith que é suficiente para trazer como base, porque na sua cadeia de narração está aqui Ibn Ishaq, e Ibn Ishaq não é um fiqh. Este Ibn Ishaq não é fiqh, não é um confiado.
em termos de matérias de narração de hadith. Por certa razão, falamos disso que é bem possível, por mais que ele não tenha a categoria de ser um mentiroso, mas podia ser fraco em termos de memorização, ou pode estar a narrar de alguém que ele nunca teve oportunidade de estar numa sentada da aprendizagem, e ele narrar na primeira pessoa como se tivesse ouvido, logo é um waham, é algo que é duvidoso. E neste mesmo hadith, fiqat, as pessoas confiáveis em matérias de hadith, ou em matérias de narração de hadith, portanto eles dizem que o Rukana não divorciou, não deu 3 vezes numa sentada. Eles narram que ele deu uma única vez, não deu 3 vezes numa sentada, segundo aquela narração dos fiqat. Então, aqui o Jumhur exatamente veio tentar esclarecer que as bases que Ahlul Zahir e o Jama'a usaram, portanto, não são fortes para tomar em consideração naquilo que eles opinam. E aqui temos a causa. Qual é a causa que fez com que houvesse esta divergência no seio do Ahlul Zahir e Jumhur? Os outros dizem que o talaq dado numa única sentada equivale a 3, outros dizem que não, equivale a um talaq. Qual é a causa? هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أو ليس يقع؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع. فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم. ومن شبهه بالنذور والأيمان الذي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه. وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة، ولكن تبطل بذلك الرخص الشرعية والرفق المقصود في ذلك، أعني في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Portanto, aqui uma das causas que faz com que o Jumhur e Ahlul Zahir divirjam-se neste capítulo de que o talaq numa única sentada, se dar 3 vezes, o Jumhur opina que equivale a 3, logo é talaq ba'in, e Ahlul Zahir diz que não, por mais que você fale 3 vezes, mas em uma única sentada, equivale a um talaq. Então, qual é a causa? هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أو ليس يقع؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال لا يلزم. Agora, aqui, será que o hukum que o Sharia instituiu para o talaq ba'in ser válido é quando, portanto, o mukallaf estamos a falar daquela pessoa que atingiu uma idade em que ele tem por obrigação cumprir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu. Mukallaf refere-se àquela pessoa que atingiu o taklif. Nós já tivemos a oportunidade de falar do taklif. É uma pessoa que já atingiu a puberdade e ele tem obrigação por responder à ordem de Allah, diferentemente de uma criança. Uma criança que ainda não atingiu a puberdade, por mais que ele não faça salat, portanto, ele não tem pecado nenhum porque ainda não atingiu o que? O taklif. Ele ainda não é responsável que recebe a ordem e deve cumprir. E neste caso, هل الحكم الذي جعله الشرع في البينونة للطلقة يقع بإلزام المكلف على هذا؟ Será que considera-se este talaq que se dá numa única sentada 3 vezes e equivale
há 3 talaqs. É como se aquela pessoa que tem por obrigação, aquele que é mukallaf, estivesse a fazer uma obrigação a si mesmo, quer dizer, é como se ele estivesse a obrigar a si este hukm de 3 talaqs, a forçar com que este tenha, portanto, a equivalência de 3. Eu, como por exemplo, eu estou nesta sentada, estou a dar talaq 3 vezes. Será que eles estão a dividir naquilo que este talaq que eu estou numa sentada a falar 3 vezes? Estou a forçar o talaq ser ba'in, isto é, equivaler a 3. Porque sabemos que o Jumhur já acordou que o ba'in é aquele que se dá 3 vezes de uma forma separada. Isso já concordaram. Todos estão de acordo. Mas aqui é como se estivesse a forçar a pessoa a forçar, portanto, este talaq equivaler a 3. Já que o Jumhur está unânime que tem que se dar 3 vezes de uma forma separada, então outros Ahl al-Zahir entendem que quando você dá numa única sentada 3 vezes, é como se estivesse a forçar, a apressar com que o talaq equivale a 3 vezes porque você quer se livrar dela. Ou ocorreu algumas e quer se livrar para ela. Então, para isso, eles consideram que não tem que ser desta forma. Sendo assim, se for desta forma, e eles dizem que, por exemplo, não estão a cumprir com aquilo que o versículo diz no momento em que você dá talaq, que é raj'i, Allah diz: "La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra." Neste cumprimento do idda, naquele momento em que a pessoa está a cumprir com o idda, Allah subhanahu wa ta'ala já disse qual é o propósito deste idda. Naquele momento em que você dá divórcio e está no idda a cumprir aquele período de idda, no talaq raj'i, aí existe um propósito que vem como uma bênção para o casal. Como? Qual? Allah diz neste versículo de Surah Talaq: "La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra." Tu não sabes, neste momento em que você deu o divórcio à sua esposa, neste período de idda, em que você, depois de dar o talaq, estás a cumprir com a idda, então nenhum de vós sabe, aqui ninguém sabe, que Allah, pela sua vastidão de misericórdia, naquele momento do cumprimento da idda, pode vir a ocorrer a mudar a situação. Pode vir a ocorrer a mudar a situação, haver uma reconciliação. Então, Ahl al-Zahir, este é o motivo que faz com que eles divirjam, portanto, no talaq que se dá no majlis 3 vezes. Então, eles dizem que não. Desta forma, tu não estás a cumprir, vocês não estão a querer cumprir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah: "La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra." Então, se você dá numa sentada para equivaler a 3 vezes, como se estivesse a forçar assim, com que ocorresse este talaq ba'in. Este é um dos motivos, portanto, que Ahl al-Zahir levou com que eles divergissem ou tivessem uma opinião contrária de Jumhur, de que o talaq, portanto, numa única sentada, dado 3 vezes, eles estão de opinião que equivale a um talaq, e Jumhur veio refutar, portanto, as bases da Ahl al-Zahir, dizendo que o talaq dado numa sentada 3 vezes equivale, portanto, a 3. E desta forma eles também interpretam para com que as pessoas não brinquem, portanto, com o talaq, não levem este talaq como algo de entretenimento e brincadeira ou de diversão. Por essa razão, eles são muito, portanto, fortes e duros no cumprimento deste talaq, e no momento em que você dá 3 vezes numa sentada, eles trazem esta opinião que equivale a 3, logo é talaq ba'in. Inshallah, nós iremos dar continuidade na próxima aula. Ainda este capítulo ainda não falamos do talaq sunni e bid'i,
teremos a oportunidade de falar na próxima aula. Estamos a falar daquele talaq que ocorre nos moldes estabelecidos no Sunnah e aquele que contraria estes princípios do Sunnah. Então, teremos a oportunidade, inshallah, de mencionar estes na próxima aula. Quando é que um talaq ocorre sem observação das normas estabelecidas no Coran e no Sunnah, e bid'i, aquele talaq, referimos àquele que é inovado, que contraria estes princípios, inshallah.